Hoje eu estou aqui com o Vitor, maravilhoso, um profissional incrível, onde eu vou ter a honra de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, Vitor. Seja bem-vindo aqui no Pode Mais, aqui com essa entrevista que você está nos concedendo, incrível, viu? Obrigado. Eu vi que você é especialista em baixa manutenção e mega hair, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente chegar lá, que eu tenho uma pergunta aí que eu gosto muito de ouvir quando falo em baixa manutenção. Vamos entender o que é isso. Mas primeiro eu quero saber como você chegou nesse mercado de beleza. Quer saber como eu comecei? Teve uma referência? É muito engraçado a minha história com o cabelo. Eu cresci dentro de um salão. A minha mãe é cabeleireira, a minha irmã é cabeleireira, eu tenho tios, tias, a minha família tem muita gente que é cabeleireira. Só que eu nunca me vi como um cabeleireiro. É engraçado, né? Mas é porque a minha família vem de origem muito humilde, então assim, eu via eles trabalhando muito no bairro e eu via, tipo, às vezes a minha mãe pintando um branco ali, cortando e as pessoas saindo com o cabelo molhado e eu não enxergava aquilo como arte. E a minha vida toda eu sempre gostei muito de tudo que é um movimento artístico, tudo que deixa bonito. Sim. E como eu não tinha esse exemplo dentro do salão da minha família, eu não via muito isso, então eu não me via muito. Aí com 18 anos, o meu primeiro namorado, ele era cabeleireiro, trabalhou num dos maiores salões do Brasil e ele vendia arte. Então a partir dali eu comecei a enxergar de uma forma diferente, eu comecei a ver que eu conseguiria fazer algo que fosse bonito, que agradasse aos olhos, conseguia entender que, tipo, que eu estava vendendo beleza e não um corte de cabelo ou uma coloração para cobrir um branco, simplesmente. Mas óbvio, ó que legal, você já olhava aquilo e falava assim, falta algo. Não tá bom. Tá faltando alguma coisa, mas nesse tá faltando alguma coisa foi onde você descobriu que era a finalização, que é o principal. Exato. Que é uma escova bem feita, é um corte. Não adianta você fazer um corte e não finalizar com uma boa escova. Então, para você, não tinha graça aquilo que você não via aquela transformação. Exato. Então, aí a pessoa que veio e você falou, não, claro que eu sou desse mercado. Agora eu entendi, que bacana isso. Muito bacana. E eu quero entender, o que é baixa manutenção? Quando eu falo em baixa manutenção, eu não estou falando só, às vezes as pessoas elas pensam em um cabelo que vai fazer e não vai voltar mais para o salão, mas eu estou falando em naturalidade também. Eu gosto muito de cabelos mais naturais, que a gente não vai saturar tanto de mecha. Então, quando você não clareia tanto, quando você mantém às vezes uma raiz mais natural, algo mais esfumado, mais sutil, automaticamente você vai ter uma manutenção um pouco menor, mas isso não quer dizer que você vai ficar assim no salão. Você pode continuar com os seus cuidados, escovando o cabelo semanalmente se você gosta ou algo do tipo, mas você vai conseguir ter vai demorar um pouco mais para voltar para fazer o retoque, vão ser cabelos mais saudáveis, que vão ficar mais bonitos no dia a dia. Eles vão sofrer tanto com aqueles processos químicos, né? Exato. Parabéns, olha pessoal, agora vocês entenderam o que é baixa manutenção, não é você não vir mais no salão, como o Vitor falou. Ele faz as mechas com mais naturalidade para não saturar o seu cabelo com química. Mas vai vir fazer um tratamento, uma escova, um corte. Então, olha, mal visão aí, né? Algumas pessoas, o que é baixa manutenção, né? E com tudo isso você ainda trabalha com mega hair. A mega também é algo que, olha, é igual... Como que você entrou no mundo do mega hair? Igual eu quero saber. O que eu te falei do começo da minha carreira foi exatamente com o mega. O primeiro salão que eu trabalhei de assistente era um salão especializado em mega. Só que eles colocavam muito cabelo, era queratina, eu sentia que era muito prejudicial pro couro cabeludo. E eu olhei pra mim e falei, não vou trabalhar com isso nunca, isso acaba. Eu gosto muito de naturalidade porque eu gosto muito de cabelos saudáveis. E eu pensei, nunca vou trabalhar com isso. Aí agora, com a tecnologia, com as coisas que mudaram os métodos, agora a gente trabalha com fita adesiva. E a gente trabalha com uma técnica específica que eles prezam muito pela saúde do couro cabeludo. Então,
Na hora da remoção, não quebra o cabelo, Não fica quebra, assim, é mais não segura. sai, ela é bem mais segura. E é a mesma coisa do que eu falei pra Mesh, eu acho que é pra Mega também. Eu gosto muito de naturalidade. Eu acho que hoje em dia, por conta de excesso de química, tem muita gente que tá perdendo a quantidade de cabelos. Então eu gosto muito de fazer, às vezes, pra preencher, pra fazer algo que fique natural, que fique tranquilo pra pessoa cuidar em casa também. Eu acho, assim, que dá pra gente usar a Mega e usar de uma forma Saudável. saudável, sem encher a cabeça da cliente de cabelo, para que ela consiga cuidar direito em casa, para que seja saudável para o couro cabeludo dela. E uma outra coisa que eu tô com um especialista com o Vitor aqui para perguntar. Tudo isso que o Vitor tá falando é importante porque se você coloca muito, né, Vitor, na hora de lavar esse cabelo, fazer a higiene, se você não fizer bem feito, você pode adquirir fungos. Sim, com certeza. Aí tem que correr aqui pro Vitor passar pro terapeuta capilar, né? O amigo, para ele poder cuidar desses fungos, porque se você não seca bem, não faz uma boa higienização, né? Por isso que essa fita adesiva, ela não absorve tanta água, né? Ela consegue ter uma secagem mais tranquila. Isso, essa fita, na verdade, a técnica que a gente trabalha, ela é uma fita bem fininha, ela é bem sutil, bem discreta, então ela não vai ficar tão molhada. Hoje em dia as pessoas, elas costumam usar muito o método feito costurado, então às vezes é muito grosseiro, para muita água ali, então ele demora mais para secar. Né? Isso, a umidade não é muito legal, então dessa forma, a gente colocando às vezes mechas mais finas, ele traz mais naturalidade e ao mesmo tempo o risco de fungo ou algo do tipo é bem menor. Bem menor. Eu vi que a sua influência começou em casa, mas você ainda não tinha visto aqueles cabelos preparados, até enquanto uma pessoa abriu seu olho e mostrou que dava para colocar suas artes ali, que era o que você gostava. Com tudo isso, eu te faço uma outra pergunta que você tudo viu. Esse mercado, quantos cursos você fez? Você procura estar em cursos, se atualizando, reciclando? É engraçado, porque eu não faço a mínima ideia da quantidade de cursos que eu já fiz. A gente está sempre estudando, né? E a área da beleza é algo que muda muito. Então, além de vir técnicas novas, vem tendência. Então, agora, por exemplo, o ano está começando 2025. É sempre interessante a gente começar a entender quais vão ser as tendências do ano. Técnica, cor, e tudo isso é com aprendizado. Tipo, a gente tem que procurar Tem que curso. se investir, você tem que investir em você, né? É uma área que nunca para. A gente tem que estar a todo momento se especializando, procurando conhecimento. E agora, esse ano, né, eu tô até gente, com a cor do momento, né? Porque agora é os cappuccino, é os doces de leite. E às vezes as pessoas não sabem como abrir um fundo de clareamento para chegar nesse tom, acaba clareando até demais o cabelo, né? Que é o que você fala, acaba saindo do natural e daquilo que a cliente pede. Eu acho que é engraçado. Tô conversando com uma cliente agora e ela falou pra mim, tava fazendo orçamento, e ela falou que ela queria muito iluminar e que eu era o terceiro cabeleireiro que ela ia, mas ela tava com receio. Foi a primeira pessoa que ela sentiu realmente confiança, porque a grande maioria das pessoas, às vezes, elas acabam passando do ponto mesmo, deixa muito loiro. Muitos profissionais do mercado, principalmente os que não estudam muito, não estão muito atualizados, eles têm medo de tirar a mecha e deixar num tom mais quente mesmo, mais dourado, mas eles acham que às vezes aquele tom vai ficar ali, mas na verdade esses tons novos a gente dá com tonalização. Então a gente precisa desse fundo quente para depois jogar a cor que vai ser a cor final. Olha, vocês viram que o Vitor falou, a importância de estar sempre atualizado, fazendo curso, indo nas grandes empresas com grandes coloristas, porque você vai pegando técnica. Exato. E isso que você falou, viu? Eu vejo muitas pessoas têm medo de ter um cabelo acobreado na hora que abre. Sabe o que é? É engraçado. Tipo, um loirão demora bem mais tempo para ser feito, mas tecnicamente falando, às vezes é mais fácil. Então, por isso que as pessoas, elas às vezes acabam passando do ponto, deixando o cabelo bem mais claro. Uma morena iluminada é um serviço rápido, prático, que não vai danificar tanto, mas requer muita técnica. E olha isso. E eu quero te fazer uma outra perguntinha. Quanto tempo você está nesse mercado? 9 anos. O que você vê para você lá na frente dentro desse mercado da beleza? Como você se vê? Quando eu me vejo lá na frente, eu acho que hoje em dia eu ainda estou construindo muito o meu nome, a minha marca ainda. Eu quero focar um pouco mais agora em como as pessoas me veem, eu acho, porque quando a gente vende beleza, a gente não está vendendo só um cabelo, a gente está vendendo a sua visão, né? Então,
eu acho que daqui pra frente eu quero ser, eu quero que as pessoas me enxerguem mais não só como alguém que reproduz um cabelo, mas sim que tá produzindo um look, produzindo a personalidade da pessoa. Então, E como você trabalha as suas redes sociais? Você acha que é importante para você? sim, eu acho que hoje em dia é praticamente 50-50. Como você se porta nas redes sociais, como você apresenta o seu trabalho. Eu acho que hoje em dia é muito importante você contar a história daquele cabelo, não só falar, tipo, postar o antes e o depois. Eu acho que as pessoas, elas querem saber o porquê de cada coisa. E é muito interessante porque você acaba criando, como que eu posso dizer, uma... Uma realidade, uma história ali, Isso. né? Daquela que cada cliente tem sua particularidade, né? Você acaba criando uma identificação da cliente Isso. que está vendo com o que você está fazendo ali. Uma cliente, quando ela chega aqui, que ela marcou com você, quantos porcentos dela te achou pelo seu Instagram? Bastante. Nossa, hoje em dia A rede social é toda, a né? rede social é boca a boca, é os dois, né? É o boca a boca. E uma coisa também, né, Vitor? Não é só postar modelos, né? Você tem que pôr a realidade do Exato. dia a dia, né? Exato. Porque nós atendemos todo tipo de mulheres, todo tipo de personalidades, cabelos diferentes e o dia a dia que as clientes querem ver, né? Não só modelos sendo postado. com O que você certeza. acha sobre isso? Não, é muito, por isso que eu acho muito importante você contar a história na rede social daquele cabelo, porque às vezes a pessoa ela acha que o cabelo dela não tem mais jeito, mas quando você conta a história da outra cliente e ela começa a entender que às vezes não tem jeito dela chegar no que ela quer naquele momento, mas que existe um processo para ela passar, eu acho que fica mais fácil de você criar essa identificação de uma cliente com a outra, e você faz muito isso trabalhando com clientes reais, com cabelos reais, que às vezes não tá tão bom o suficiente, porque quando a gente pensa em modelo, a gente quer cabelos maravilhosos, cabelos que estão 100% tratados, mas quando a gente vende esse dia a dia da realidade, né? eu acho que fica até um pouco mais fácil de você trabalhar a identificação. Mas isso é muito importante. Gente, vocês viram que incrível, Vitor? Quer dizer, baixa manutenção, ele já tirou a sua dúvida, né? Baixa manutenção, gente, é um linguajar de se fazer as mechas naturais para não saturar o seu cabelo de química, mantendo saudável. Mas isso não quer dizer que você não volte, né, Vitor? Como a gente explicou, para fazer seus tratamentos, um corte, para fazer aquela escova maravilhosa. Certeza. Então, assim, as pessoas têm um preconceito quando fala baixa manutenção. Então, eu espero aqui que a gente tenha tirado essa dúvida de vocês, o que é uma baixa manutenção e a importância da qualidade de uma fita de mega hair. Sim. Como é bom falar com especialistas, né? Vitor, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por você me receber no seu espaço. Quero te dar o parabéns, que, gente, eu tô aqui, mas eu tô vendo o trabalho dele incrível. Parabéns. Um rapaz tão jovem, uma carreira incrível. E como ele falou, Dani, foram tantos cursos, eu tô me atualizando, que o nosso mercado muda o tempo inteiro. E, pessoal, é verdade, nós temos que se atualizar, nós temos que investir, porque nós somos a empresa. Sim, com E certeza. vendemos desejos, realidades e emoções, né? Com certeza. Vitor, obrigada, viu? Eu te agradeço. Obrigada, Foi um prazer. de verdade. Ai, querida. Ai, obrigada a você. Olha, gente, eu adorei. Profissional incrível. Com vocês aqui, o Vitor, você pode mais.